Estamos iniciando o programa Marketing Business, diretamente aqui dos estúdios TVC da TV Correio da Manhã. E hoje eu tenho uma grata surpresa, uma honra em receber uma entrevistada, uma mulher guerreira, lutadora, batalhadora e que vem se destacando anualmente nessa sua nova e já há alguns anos profissão, e vem desempenhando um trabalho excepcional na área da cultura, na área do entretenimento. Eu trago hoje aqui no programa Marketing Business Renata Borges. Prazer receber você, Renata. Prazer todo meu, Marcelo. Obrigada por essa oportunidade. Que bom, é bom tê-la aqui com a gente nesse programa especial e vocês já estão aí observando o novo cenário do programa Marketing Business. Realmente ficou maravilhoso, ficou lindo e evidentemente eu queria agradecer à TVC, ao nosso querido empresário, jornalista Cláudio Magnavita, por estar apoiando, investindo e o programa cada vez mais ganhando audiência e ganhando todo o Brasil. Vamos falar hoje sobre cultura, sobre entretenimento, sobre o teatro, que sem sombra de dúvidas é um meio fenomenal das pessoas não só se entreter, mas de informação, de conhecimento, e o país precisa cada vez mais. A Renata Borges é dona, é a CEO da Touché Entretenimento, que já tem 10 anos no mercado e ela vem se destacando com a empresa dela muito, demais no mercado, por trazer e desenvolver e produzir espetáculos teatrais emblemáticos, grandiosos, nacionais e também internacionais, trazendo muitos espetáculos da Broadway. Aí vocês vão saber aí alguns espetáculos e alguns sucessos que a Renata vem desempenhando e vai continuar desempenhando com muito brilhantismo. Renata, como é que está a cultura em nosso país? A cultura depende de que aspecto, né? Existe sempre aqueles que dizem que a cultura está paralisada. Ao meu ver, não. Hoje em dia eu digo não, né? Pós-pandemia nós estamos aí com dificuldade, inclusive, de ter pautas em teatros. É incrível o número e quantidade de produções que agora retomaram, né, suas produções, estão aí entrando em cartaz em 2022. E a cultura vem passando por um momento de transformação, né? Eu acho que essa é a palavra, é transformação. No que tange a Lei Rouanet, ela passou por algumas mudanças, né? Enfim, criticadas e elogiadas pelo mercado. E teve essa ajuda emergencial recentemente em relação à Lei Aldir Blanc, né, que de fato foi uma ajuda emergencial, né, muito bem realizada pelo governo, a fim de ajudar, né, o setor que tanto foi o primeiro setor a paralisar diante da pandemia e que foi tanto prejudicado. Então ela caminha a passos, acredito eu, que agora no caminho certo. Né, nessa retomada. Que bom. Renata, voltando um pouquinho, até para que todos conheçam ainda mais, a Renata, dentro desse mercado do entretenimento e fundamentalmente da área da cultura, é uma lutadora e muito, muito, muito admirada, muito bem relacionada, mas principalmente um respeito absurdo pelo trabalho dela. O mercado e a classe a respeita muito, pela sua maneira de conduzir os seus espetáculos, com muito profissionalismo, com muita seriedade, obtendo não só êxito e sucesso em bilheterias fantásticas, mas também em patrocínios, na parte comercial. Então, são sucessos assim grandiosos. Eu vou citar alguns, Renata. Peter Pan, né, que foi um dos maiores, né, se não o maior que você desenvolveu na Cidade das Artes. E no Teatro Alfa, né? E no Teatro Peter Pan, Alfa. A gente conseguiu ganhar diversos prêmios, inclusive temos recordes de bilheteria da história do Teatro Alfa em São Paulo e da história da Cidade das Artes no Rio de Janeiro. Que é um espetáculo que veio da Broadway. Que veio da Broadway, que nós adaptamos, né? Adaptamos no sentido cenário, figurino e coreografia todas nossas, mas o livro e as músicas, né, versionadas, traduzidas para o português, tem que necessariamente seguirem o que era o original da Broadway. Mas foi uma produção de tamanho sucesso que, inclusive, para os produtores da Broadway, ela foi a maior produção já feita mundialmente. Então, o que a gente ficou muito feliz. Sensacional. Falando um pouco mais dos teus produtos, dos espetáculos, Cinderela. Cinderela, de Rodgers and Hammerstein.
dupla de ouro da época da Broadway, um clássico, e inclusive durante 5 anos nós retornamos com Cinderela em 3 temporadas. Então isso também foi no Brasil, você voltar 5 anos, 3 vezes com um musical, com a grandiosidade que é a Cinderela, também é um feito grandioso, assim, que muito me orgulha. Que bom. Eu estive, né, a convite seu, e estou sempre lhe prestigiando quando posso, em Obrigada. Madagascar, que é lindo, é um espetáculo lindíssimo, tem de cenários, de adereços. Fala um pouquinho de Madagascar. Madagascar é uma franquia da DreamWorks, né, leva do filme. Então, também a minha primeira experiência, né, trabalhando com a DreamWorks, que é um time sensacional. E a gente também adaptou e lançou também já uma pegada mais infantil, mas que os pais, ao levarem seus filhos, é lindo. se entretêm, se divertem. Então, é isso que a gente pensa, né? A gente não pode subestimar a criança. A criança sabe o que é bonito, a criança sabe o que é bem produzido. E ela retorna quando ela tem essa noção de que aquilo dali encantou, tocou ela. Eu acho que esse é o grande desafio que a Touché, que a gente vem trabalhando para sempre estar executando, né? Tocar o coração das pessoas e entreter, levar mensagens boas, né? Entretenimento para a família, né? Não, é maravilhoso. E ludicamente, cenicamente, os efeitos especiais de Madagascar, de Peter Pan, enfim, é maravilhoso, realmente. E tem coisas mais vindo por aí. Vamos falar mais um pouquinho do que você desenvolveu. O que mais? Que peças mais? Que teatros Como Eliminar musicais? Seu Chefe, 9 to 5, a gente também desenvolveu. Sim, eu aceito, I Do, que inclusive foi com Diogo Vilela e com a Silva Massari. E a gente está aí agora lançando esse ano o Patrulha Canina, o Paw Patrol, junto com a Nickelodeon. Sucesso. Que vai ser um sucesso. Caramba! Retornando com Peter Pan, agora no Teatro Alfa novamente em junho. Em São Paulo. Em São Paulo, com Matheus Ribeiro, Saulo Vasconcelos e com Carol Costa. Enfim, grande elenco. A gente está super feliz. Que bom. E realizando as turnês de Madagascar e Cinderela pelo Brasil. Então a cultura está aí desbravando, né? Renata, precisa desbravar o Brasil. Uma curiosidade, nós que somos produtores, o que é produzir um espetáculo da Broadway no Brasil? É complexo, né? A gente fala, todo musical ele é diferente. Quando a gente vai e pleiteia, de repente, um limite maior na Lei Rouanet, ou o volume de patrocínio ele é maior, porque no musical você tem, além de vários atores em cena, você tem orquestra. Mais ou menos quantos atores num espetáculo do Peter Pan? Peter Pan, 34 atores, 34 18 músicos, e fora toda a parte técnica. Então, de fato, a gente emprega muita gente, né? O setor cultural, a indústria criativa, ela acaba empregando, gerando, e a contribuição nossa para o PIB é absurda. Então, por isso que ela não é só a pessoa que vai ao teatro, é a pessoa que vai ao teatro, mas que consome a pipoca, que vai para o estacionamento e que paga o táxi, que sai para jantar antes. Sem então, dúvida. Todas essas compras, né, complementam, na verdade, o ticket, fora o fomento e tudo. Mas voltando ao assunto de como é produzir Broadway no Brasil, é um desafio, né? A indústria tem crescido muito. A gente tem hoje um nível de capacitação profissional bom, mas que pode, inclusive, melhorar, né? Diferente dos americanos. E, os musicais, a cultura, o teatro, ele é dado desde a escola primária. Né? Cada criança que entra numa escola pública americana, ela tem, durante um ano, 2 montagens teatrais. Então, ela já é apresentada. Então, dentro desse currículo do primário, do ginásio, a criança também pode escolher fazer cursos técnicos. Daí onde vem, né, o efeito especial, contra-regra, você vai diversificando. Aqui no Brasil, as pessoas aprendem mesmo fazendo, na cara dura. Não existe uma política, na verdade, eu acho, pública que possa capacitar ainda mais esses profissionais. Mas, mais uma vez, somos um dos países em crescente. Evolução. Em desenvolvimento e de números, né? Hoje se produz Broadway no Brasil. Quantos espetáculos de Broadway? Eu posso citar hoje em cartaz Chicago, estava Charlie, a Fábrica, estava Cinderela, estava Madagascar,
a gente tem aí Donna Summer, que ainda está em cartaz. Então, assim, a gente tem várias produções ao mesmo tempo. Então, isso acaba empregando, né, gerando muito emprego. É uma indústria, isso, mais uma vez. A gente contribui muito ativamente no PIB, né, do país. Eu sei que você viaja constantemente, não só para pesquisar produtos, evidentemente, espetáculos teatrais, como também para negociar vindas para o Brasil. Curiosidade, até para o nosso público. Quantos espetáculos existem hoje em cartaz na Broadway? Ai, muitos. Tipo? Eu não sei te explicar. Uns off-Broadway e Broadway, a gente deve ter uns 60 espetáculos. 60 espetáculos. 60 espetáculos, no mínimo. E que ficam anos e anos e anos. Porque ali você tem a cultura, né, Broadway, falando de Broadway, você tem o consumo interno, que é o americano. Todas as pessoas com poder aquisitivo, sim, elas viajam até Nova York para consumir esse tipo de espetáculo. Você tem ainda muitos estrangeiros, turistas, né? Então ali a Broadway, ela é a ferramenta, né? O que nós gostaríamos que Rio de Janeiro e São Paulo se transformassem, e claro, não só Rio de Janeiro e São Paulo, mas o resto do Brasil. Sem dúvida. Mas a Broadway é a cidade, é Nova York, é o que fomenta, é o que gira. Ela recebe o mundo, né? E ela é muito bem estruturada. Então, ela tem suas políticas públicas muito bem assertivas, o investimento privado ele é muito forte. O que a gente precisa buscar no Brasil, esse investimento que não seja só por isenção, sabe? As empresas elas precisam acordar para isso, né? Vem crescendo? É muito difícil, enquanto você tem uma indústria toda ao longo dos 15 anos acostumada a só botar o dinheiro de dedução de imposto de renda. Via lei. Na verdade, muitas pessoas falam sobre a desvalorização da cultura, aquela parte de governo A, B ou C. Na verdade, partiram de todos os governos. Não é uma desvalorização, o que eu vou falar? São diferentes políticas de fomento de cultura, né? A cada nova normativa, a cada lei. Só que eu vou mais além. As empresas, elas precisam entender e valorizar a cultura o quanto ela é boa. Que ela não só tem que receber investimento de dedução de imposto, ela tem que receber investimento direto, como o Lollapalooza recebe, como o Rock in Rio recebe, como todos os outros grandes eventos recebem, como o Cirque du Soleil. Uhum. As empresas têm que entender que a cultura, elas precisam começar a valorizar a cultura para que o governo também passe a valorizar cada vez mais. Uhum. E a sociedade, que tanto aprendeu que a gente não vive sem cultura, uhum, com tantos filmes, minisséries, né? Nessa pandemia ficou todo mundo dentro de casa, viu-se os números crescentes, né, de assinaturas de TVs, de streaming, de tudo. Quanto a cultura, ela é o dia a dia, ela faz parte da gente, né, do ser humano, do nosso cotidiano. Né? E o brasileiro vem cada vez mais se adequando e se interessando pela cultura. Você vê isso? Você que está na ponta? Sim, eu vejo. Claro que quando você tem indicativos financeiros favoráveis ou desfavoráveis, você tem uma maior aderência, um maior público e um menor público. Né? Então, assim, hoje eu entendo que pós uma pandemia, né, a gente está numa retomada. Sim. Retomada econômica, retomada de tudo, né? E de vida, né? De vida. As pessoas agora, ao invés de elas assistirem 4, elas escolhem os 2 que mais elas estão a fim de assistir. Então, por isso que cada vez mais você precisa produzir com excelência e trazer esse público para dentro do teatro. Fazer com que esse dinheiro de dedução de imposto ou de verba direta seja muito bem aplicado numa produção para que o público enxergue a sua produção como uma das melhores e se atraia. Até porque nós temos profissionais altamente qualificados, e você tem esse grupo no seu casting, vamos dizer assim, e eu ouço muito de você em nossas reuniões da qualidade dos teatros que temos hoje no Brasil. São muito bons, né? A Cidade das Artes, você fala sempre que é maravilhoso. E o americano adora isso, né? Adora. Na verdade, hoje, todos os grandes teatros, principalmente em Nova York, todos viraram institutos e estão nas mãos dos judeus, né? Uhum.
Então, eles viram aquilo como um business e começaram a investir, a melhorar tudo, né? Na verdade, são teatros sempre privados, né? Os grandes. E no Brasil, a gente tem, por parte do setor privado, sim, cada vez casas, né? O Grupo Multiplan, né? O Grupo Santander, o Alfa, você tem grandes teatros. Mas, mais uma vez, no eixo Rio-São Paulo. Quando eu sigo para uma turnê nacional, eu tenho que sempre fazer uma visita técnica, checar, para poder saber se o meu espetáculo vai caber dentro daquele melhor teatro que existe naquela cidade. Então, não é só o fato de eu querer fazer, é o poder. Sem dúvida. Entendeu? Então, claro que a gente vem, a indústria, né, ela vem cada vez mais se profissionalizando, né? E se você tem um teatro e você tem um teatro tecnicamente muito bem equipado, estruturado, o produtor vai querer o seu teatro, né? Eu fiz e faço questão, cada vez mais, e a partir desse programa, trazer a cultura para cá, porque ele é fundamental em todos os sentidos, e fundamentalmente por um negócio que a gente fala muito aqui no programa, que é o turismo, né? A gente acredita fielmente que é o nosso negócio, que é a nossa indústria, e a cultura, evidentemente, alimenta o turismo. Está aí, você acabou de falar, da importância do potencial da Broadway. A gente que vai a Nova York não deixa de passar num espetáculo teatral na Broadway. É claro, a gente vai e a gente consome restaurante, consome hotel, consome táxi, consome tudo, né? E por que nós não, o Rio de Janeiro e São Paulo e outras praças, ainda estamos patinando, melhorando, mas patinando com esse entendimento? Eu falo muito aqui que o setor privado e o público precisam entender, a tua colocação é muito importante, queria registrar isso, dessa importância desse negócio que é a cultura, os espetáculos teatrais, o quanto isso fomenta receitas em diversas áreas, né? Quer dizer, está aí provado o que a cultura, o que os espetáculos alimentam, não só na questão de empregos, como na questão de renda. E as empresas aqui, as marcas, também têm que olhar não só na área de investimentos via lei, vamos também olhar na área de investimentos na verba de marketing, porque, sem sombra de dúvida, isso é um grande investimento, não é gasto, é um super investimento. Renata, como é que a Lei Rouanet vem evoluindo? Como é que o teu olhar é positivo? Como é que ela vem crescendo? A lei, ela é positiva, né? Ela sempre foi positiva. Para as pessoas que trabalham sério no mercado, ela sempre foi muito agregadora e foi, até então, o único instrumento de você captar. Alavancou muito, né? Alavancou Ajudou todo muito, um setor, apoia muito. né? Mas eu entendo quando o governo diz que a gente não pode ficar só dependente Também acho. de uma lei. Também acho. Né? O que eu acredito é que nenhum é cômodo, né? político pode se basear uma campanha falando de Lei Rouanet, porque se a gente tivesse um investimento privado direto, nenhum produtor ficaria sofrendo com mudanças da Lei Rouanet. Esse que é o ponto da questão. Nós não podemos ficar totalmente mais dependentes da lei de fomento. A gente tem que buscar, a gente tem que tentar convencer as empresas que sabem, tanto que elas aportam, porque é cômodo através da dedução, né? Elas economizam, né? Salvam a verba de marketing, mas por que não? Me dá um pouco da sua verba de marketing. Que na realidade quem está patrocinando é o governo, não é a marca. Está deixando de pagar. Então, assim, a lei, ela vem passando sempre, cada gestão, ela passa por uma transformação. É sempre realizada uma nova normativa, daquele entendimento de A ou B que estão ali no poder, mas é um fato. A lei, tanto nos governos passados, né, que tanto falam, a lei, ela sempre foi demonizada. A lei, ela não começou a ser demonizada agora. Ela foi demonizada ao longo de todos os anos porque não interessava o governo que as empresas vissem o potencial daquela dedução, daquele imposto, justamente para o país, para o governo, ter o recolhimento total do imposto. Claro. Isso é óbvio, né? Claro. Então, nunca houve uma explicação, né, sobre que saía lá em várias colunas de jornais. Projeto tal foi aprovado com
tantos milhões na Lei Rouanet. As pessoas, o leitor que lia, falava assim, meu Deus, fulano de tal recebeu 20 milhões, recebeu 15 milhões, recebeu 10 milhões. Fala, meu Deus, que país rico é esse, né? Que você bota uma lei e já recebe. Não, ali foi dada uma autorização para se captar o dinheiro. Daí vem o produtor e ia lá, batia na porta de cada empresa apresentando o seu projeto. O que o espectador, o leitor, o público em geral não sabe é que de 100 projetos, 30 são executados e 70 são arquivados. 70 são arquivados por falta de patrocínio. Então, existe uma diferença entre a autorização de captação e o projeto ser realizado. E a maioria dos espetáculos são realizados com menos dinheiro do que foi concedido o limite de captação. E além de ser um trabalho árduo buscar patrocínio. E o que as pessoas precisam entender é que, com a Lei Rouanet também, as pessoas, os menos favorecidos, têm acesso ao ingresso gratuito. As pessoas de classe média têm acesso ao ingresso popular. Então, além disso, eu emprego num espetáculo 100, 120, 140 pessoas, que eu dou dignidade, que emprego é dignidade. Sem dúvida. Então, a lei ela é totalmente positiva. Mais uma vez, não podemos pagar o preço de uma minoria que não fez o trabalho de casa, que não honrou, que não prestou contas. Como em qualquer contrato, o governo, você diz que vai fazer algo e você é cobrado. Tiveram muitos produtores que prometeram entregar algo e que não cumpriram. Só que isso, mais uma vez, é uma minoria. Claro que tiveram escândalos que chocaram a sociedade. Claro que chocam, como escândalos de políticos e de corrupção, dúvida, né? Como existem em todo o setor, eu falo, em toda profissão existem os bons e os maus, os ruins, né? Então você tem que conceder aos bons sempre esse direito e temos que tentar buscar mais uma vez que uma alternativa à de verba direta para que as empresas possam patrocinar os projetos e terem até maior liberdade de fazerem sessões VIP, sessões exclusivas, já que não é o que a Lei Rouanet não permite. Então, que a gente precisa fazer esse apelo, sabe? O mercado, a classe está unida em relação a isso? Como é que você vê? Eu vejo que a classe ela nunca foi muito unida. Nós não temos uma liga, né? Uma associação forte, atuante, que inclusive faça um diálogo com empresas. As pessoas no Brasil elas querem mais garantir o seu e dane-se o amiguinho. É ruim, né? Sabe? O que é ruim, porque a classe fica fragilizada e qualquer apontamento de lei, somos todos colocados, na Lei Rouanet, somos todos colocados no mesmo saco, né? Entre aspas. Então isso é ruim, a gente não tem uma classe unida. Isso sem essa união fica difícil. Eu sei que você é muito atuante em Brasília. Eu acho, Marcelo, que a gente tem que buscar, não importa o governo que ali está. Se o governo foi eleito, se ele está legitimado, a gente tem que respeitar o governo que ali está. Então eu procurei, ao longo desses anos, ir sempre tentar dialogar, explicar, porque o cara que senta ali às vezes na cadeira, ele não é obrigado a saber de que forma que a lei funciona e quais são as peculiaridades do meu business, do meu negócio. Então eu tenho que dizer, olha, o musical ele emprega maior número de pessoas, ele não pode ser igual a peça de prosa. Depois de um segundo momento, olha, a peça de prosa também merece, então vamos igualar. Eu tenho que buscar, se eu não busco, ninguém busca por mim esse diálogo, já que nós não temos uma representatividade forte, né, que fale pelo setor, né? Então a gente precisa sempre buscar dialogar e buscar caminhos juntos com o governo para que as medidas e as mudanças possam ser a favor do setor. É muito bom você colocar isso, porque eu, como um profissional da área de eventos, nós nunca tivemos uma liga, uma associação, alguém que nos defendesse diariamente. E foi criado com muito êxito a Apresenta Rio, né, que hoje o Pedro Guimarães esteve aqui conosco, é o presidente, e que tem feito um trabalho brilhante, dia a dia, visitando todas as esferas governamentais,
solicitando, defendendo, brigando. E inclusive foi liberado um crédito agora para o setor de eventos, sim. Né, também emergencial. Então, quer dizer, Por isso, é fruto desse trabalho que ele vem realizando. O Pedro realmente é muito fantástico. A coisa não acontece. Renata, a lei Aldir Blanc, ela deveria ser permanente? Como é que você vê isso? É muito... Eu acho que o que eu vou falar, tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão. A lei, naquele momento, ela foi criada sob o guarda-chuva emergencial, né? Paralisamos, todos ficaram paralisados, né? O nosso setor, né? de cultural. Fechamos, não podia ter público, todos os teatros fechados. Sofremos muito. Donos de teatro, produtores, mas principalmente os camareiros, os técnicos, que ali viram suas vidas, os seus planos, e pessoas que geralmente não têm um plano, não têm uma poupança. As pessoas trabalham para poder pagar conta, para poder jantar à noite. Sabe? É isso que é a realidade que foi entendida muito bem, graças a Deus, se teve essa ajuda, naquele momento pontual, um repasse, uma ajuda histórica. Ela ser permanente, quando às vezes eu sento com pessoas de outras áreas, elas me perguntam, mas por que o meu setor, então, para o dentista, não tem uma lei emergencial? Por que os médicos não têm um bônus salarial? Por que, né? Daí eu fico sem palavras, porque foi ali emergencial. Se ela se torna permanente, ou seja, meu setor vai ser usado, vai ser ajudado, esse dinheiro vai ser usado sem existir a real emergência. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Sim, claro. Ali foi pontual, foi emergencial, foi super válido, mas se ela se tornar permanente, existe um questionamento de outros setores, por que eles também não são tão importantes nessa ajuda? É um debate. Se puder acontecer, se ele se tornar permanente, bom, mas qual é a questão, a meu ver, da lei Aldir e todo o repasse que ele é feito? Muita gente, essas verbas, como elas foram direcionadas para os estados e para os municípios diretamente, os estados e municípios têm muito técnico, tem muita camareira minha que não recebeu essa ajuda. A ajuda não chegou na ponta. O meu questionamento é esse. Então, onde foi o dinheiro, sabe? Então, eu não sei, como eu não pleiteei por essa ajuda, por ter projetos e por entender que essa era uma ajuda para as pessoas que realmente estavam ali desassistidas, né, pelo cancelamento das produções, de repente fecharam-se as portas, e eu vi, graças a Deus, muitos produtores, assim como eu, a gente deu as mãos e a gente aguentou essas pessoas, ajudamos até onde a gente conseguiu ajudar, quando começaram essas ajudas a virem, mas muitos não tiveram. Então, mas eu acho que, independentemente da área, né, profissional, eu acho que o governo está aí para isso. Ele tem que apoiar. Até porque isso é geração de renda, é geração de receitas, de impostos. E se o governo não apoiar, pelo menos não atrapalhar. Né? Porque você bem disse, quer dizer, a quantidade de empregos que você gera, a quantidade de alegria que você proporciona, a quantidade de impostos que você gera. Exato, só que o meu, ainda vou além, o setor, ele é capacitado. Ele não quer ajuda, ele quer gerar, ele quer produzir. Então, que nos dê condições de gerar empregos. Ajuda, eu acho que parece uma ajuda, parece até uma esmola, sabe? Essa conotação. Passa no Pires. Exato. A gente tem ali pessoas que não precisam de uma ajuda, eles têm salários dignos, eles têm produções, eles saem de uma produção, já vão para outra. Então, o que a gente precisa é criar um ambiente favorável a investimentos, ao fomento e a verba direta. Eu fiz questão de te convidar, Renata, não só pela tua importância, por ser icônica no mercado cultural, da área de espetáculos teatrais. Você é um nome hoje extremamente aplaudido pelo seu profissionalismo, pela sua capacidade, por tudo aquilo que você vem fazendo e entregando. Eu sei da tua qualidade de entrega, que é excepcional, mas principalmente para que quem nos assiste, e a gente vem falando isso constantemente, da importância do setor de cultura
para a indústria como um todo e, evidentemente, na ponta, o turismo, né? Quer dizer, Claro. para as marcas. Isso gera emprego, isso gera receitas, impostos e tudo mais. Está aí os exemplos dos países que entendem isso. A importância. A importância está aí, Nova York, Manhattan, citando apenas né, um local da importância, Las Vegas e outras. Mas o público também precisa prestigiar. A sociedade precisa entender que ela... Tem que fomentar, tem que participar. Ela tem que ir. Ela tem que prestigiar. A experiência ao vivo, ela nada se compara à experiência ao vivo. Emoção é emoção. Ao vivo, né? É emoção. É então o público precisa ir para o teatro, vivenciar uma troca, o ator ali diretamente. Precisa. O ator precisa desse ator. E falando de ator, hoje os atores brasileiros, no meu entendimento, são brilhantes. Comparando com os atores internacionais, estamos no mesmo nível. Temos uma geração aí muito bem preparada, né? Muito bem preparada artisticamente, e outra não tão preparada. Eu falo geralmente que existem aqueles que têm um emprego e aqueles que têm uma carreira. Essa que está a diferença, né? Então, as pessoas às vezes chegam, né, conseguem um emprego e de repente elas viram um causador de problemas, né? E ninguém quer trabalhar com causador de problemas, né? O profissional americano vem, ele vai, realiza o teu trabalho, sai, não se envolve com nada, tá ali, ele cumpre o seu papel e estuda muito, né? Eu, como produtora que acompanho todos os processos, às vezes eu chego no início dos meus ensaios, né? Tá o diretor, tá todo mundo, tá a equipe, eu assisto tudo, estou sempre muito de perto, desenvolvendo, criando junto com as áreas. Você tem um ator que não chega com texto decorado. Uau! Eu falo assim. Que é o mínimo, né? Uau! Então, assim, né? Em todas as profissões. Mas vamos lá. Por uma turma, né? A gente tem expoentes reconhecidos internacionalmente, Saulo Vasconcelos, hoje o Thiago Barbosa fazendo o Kinky Boots na Espanha como principal, o Paulo Zotti, que ganhou Tony na Broadway, então assim, que agora está com Chicago aqui em São Paulo. Nós temos uma geração que foi muito bem formada, muito bem preparada. E outra geração que precisa se situar. Porque eu acho que como, né, tanto o atleta como qualquer a gente precisa estudar. A gente precisa, né, tá ali se aperfeiçoando, porque vão vindo pessoas e você precisa estar atento para você não ser colocado para trás. Mas, de um modo geral, sim, estamos numa crescente evolução. Estamos com profissionais cada vez... Quando você descobre um profissional brasileiro, ele não fica devendo nada a um profissional de fora. Mas lembrando que esse profissional brasileiro, ele não teve essa formação desde a escola. Não teve, né, às vezes, estudos, piano, canto, voz, que ele só pôde fazer isso posteriormente já mais velho. Então eu tiro o chapéu, sim, para a maioria dos atores brasileiros do teatro musical. Diretores também? Diretores também. Nossa, tem vários diretores que eu amo trabalhar. Eu nunca trouxe um gringo para trabalhar comigo. Eu sempre apostei nos diretores nacionais, assim. Não que eu não vá, mas, assim, Posse, o próprio Miguel Falabella, maravilhoso, Marlos, que eu tive chance agora. Tem tantos diretores bons, né? José Henrique de Paula, pessoas premiadas, sabe? Que, assim, que enchem o Brasil de orgulho, sabe? E dedicadas demais. E dedicadas, né? Conhecedoras, né? Inteligentes, né? Que bom, fico feliz. Renata, você veio do jornalismo. Sim. Você trabalhou com grandes personalidades, grandes eventos, grandes marcas, e migrou para a área da cultura, do entretenimento. O que foi isso? Foi do nada, assim, né? O meu cunhado, ele é ator, o Marcelo Valle, e ele tinha um projeto, falou, Cunha, poxa, você também veio de Fórmula 1, fechou vários contratos, amiga do Bernie Ecclestone, traz aqui para mim um dinheiro, eu preciso montar a minha peça. Era a peça dele, da Alexandra Richard, a história de nós dois, que inclusive está agora aqui no Teatro Multiplan. E me deu o projeto e eu fui, olha, vamos lá, você precisa fazer isso, aquilo, deixa que eu vou tentar captar. Tive o primeiro patrocínio e dali captei 6 anos para a mesma peça. Foi engraçado, né? Porque além de eu
de eu começar a captar para outros projetos e me lançar como produtora também, eu fui captando esse projeto, foi sucesso, e eu captei esse projeto durante 6 anos seguidos. Foi aí que começou. E aí está até hoje só com sucesso. Tá aí, só com sucesso. A gente vai se aprimorando cada vez mais, né, Marcelo? Eu acho que o produtor também, ele precisa aprender, né? A cada dia a gente aprende com os atores, com o nosso criativo, com o nosso cenógrafo, com o nosso coreógrafo, com o nosso diretor, com a dessa equipe, com a minha camareira, com o meu contra-regra. Se você parar essa vontade de aprendizado, você tem que sair do business. Ou quando você simplesmente fazer algo que simplesmente você visa o dinheiro. Eu acho que eu mantive em mim essa questão do espectador. Então, quando eu olho uma montagem, eu não olho ela totalmente os aspectos técnicos. Quando eu vejo todo aquele ensaio geral no palco e vejo os ensaios e tudo, não só no palco, no processo todo, eu falo, precisa me emocionar. Porque eu sou muito crítica. Se me emocionar, eu acho que tem grande chance do público gostar. Eu acho que é isso, a gente tem que manter essa alma de aprendiz, que evento, né? É isso, né? Evento é emoção. É emoção, né? Você tá ali, a pessoa sai da casa dela, né? Senta ali, então ela tem que ter algo que ela volte para casa feliz com aquilo que ela viu, Uma né? grande experiência. Né? Uma grande experiência. Renata, você que veio do jornalismo, eu queria aproveitar uma pergunta. A mídia nossa brasileira, ela apoia a cultura? Como é que você enxerga as críticas? Como é que você vê isso? Você que veio da outra área também. Bom, a mídia, eu acho que tudo virou, hoje em dia, muito uma guerra política, né? De dois lados. E as opiniões, elas mudam a cada segundo. E a cada lado que cada um se posiciona. Então, mais uma vez, quantas vezes eu tive que ligar para amigos jornalistas e falar, olha só, você acabou de dizer que foi autorizada a captação de não sei quantos milhões, o leitor que lê, ele vai entender que aquele dinheiro está na conta dele. Vocês estão criando a demonização da Lei Rouanet. Eu falo isso, Marcelo, tem 10 anos. E a gente que faz e vive do marketing é muito simples, é só saber comunicar. Exato. O que é Lei Rouanet, para onde ela vai, como ela vai... Como é tão então, simples assim, isso, eles apoiam, a mídia apoia quando são grandes produções, eu sou sempre muito bem, eu tenho... As produções têm um lugar de destaque incrível nos setores culturais, nos segundos cadernos, nas próprias colunas sociais. Mas eu falo que a Lei Rouanet, se a gente está passando por muita coisa agora, foi lá atrás, foi por causa desse processo, dessa falha da comunicação. E falta marketing. Uma belíssima campanha publicitária para explicar, desde o leigo até o profundo entendedor, para onde vai esse recurso, Muito simples. Cadê essa campanha de marketing? Exatamente. Não existe teta, existe um trabalho sendo feito, sabe, arduamente, não é fácil. Eu, como produtora, às vezes, todas as vezes, eu compro um título e passo 3 anos tentando investimento para ele. E eu boto o investimento sem garantia nenhuma de que eu vou ter o meu projeto aprovado, se eu vou ter captação. Então, assim, como qualquer outro investidor, como qualquer outro empresário, não estou tirando... não estou dizendo que não seja o meu trabalho, eu tenho que fazer isso como qualquer outro investidor, empreendedora. Só que ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso, é um trabalho árduo de todos os produtores. Abrir os panos hoje em dia no Brasil é muito difícil, porque os preços altos, você precisa botar algo de qualidade, então é um somatório de coisas, né? É um desafio, esperando o público chegar, comprar ingresso, tudo é desafio, patrocínio que não vem. Exato. Às vezes você olha assim, caramba, um espetáculo tchan, assim, tal título. É um flop, ou seja, foi péssimo de venda. Daí, de repente, do nada, um título que você acha que não ia vender, lota. Então, você tem o fator sorte, trabalho, você tem tudo isso. Mas, mais uma vez, essa comunicação, o público... Eu faço espetáculo hoje em dia, não é para crítico, eu faço para o público. Eu tenho que honrar aquele investimento que eu recebi da empresa e a autorização
dos recursos via governo federal. Eu tenho que honrar cada contrapartida que eu preciso executar. Então, mais uma vez, eu acho que é só uma mudança de olhar carinhoso dos produtores, de fazerem aquilo que deve ser feito, de não fazerem somente as praças, somente a Praça de São Paulo. Você é carioca, você vê o quanto o Rio perdeu hoje em dia. Muito. Tem espetáculos que só ficam em São Paulo. Então, às vezes, algumas mudanças da lei, elas são sim válidas, porque o pessoal só quer ficar em São Paulo. Você tem que fazer São Paulo, Rio de Janeiro e fazer algo que possa circular. A cultura, ela precisa ser fomentada ao redor do Brasil, porque você vai capacitar pessoas em cada região. Daí aquele profissional que de repente você empregou lá em Natal, ele vai para São Paulo e você consegue contratar ele na tua temporada maior ou no Rio de Janeiro. Você vai dar acesso à cultura, porque esses são os preceitos da lei, né? É acessibilidade. Importante isso. E gratuidade. Você tem que dar a pessoa que não tem condições, ela também merece estar dentro de um espetáculo. E é isso que o governo, através da lei, que é uma lei que eu sempre falei, ela é positiva, ela é linda para o mercado, mas não podemos ficar vivendo só dela. Porque se acontecem mudanças... Para tudo. Para tudo. A gente não pode ficar só dependendo deste meio de investimento. De fomento. De fomento. Não dá. A gente tem que dar um basta nisso. Bem, eu hoje tenho aqui a honra de receber a Renata Borges, que é a CEO da Touché Entretenimento, que é, sem sombra de dúvidas, se não é a maior ou a melhor, é uma das mais desejadas, renomadas empresas de espetáculos teatrais no Brasil e que vem trazendo muitos espetáculos da Broadway e a gente vem se deliciando. Renata, o que falta para a cultura decolar em nosso país? Isso. Esse olhar carinhoso das empresas, mais uma vez, verem que a cultura, ela vale o dinheiro de verba direta deles. Isso é muito importante. Vale o governo ter um olhar, como eu sempre falo, cuidadoso, carinhoso, sim, da aprovação dos projetos, de ter mais editais de fomentos diretos do governo, né, da cultura. A cultura, ela tá... Eu não acho que a cultura esteja parada, né? Hoje eu estou com dificuldade de encontrar teatro em São Paulo. Você acabou de comentar que está difícil. Exato, encontrar difícil, atores. Porque todo mundo trabalhando. Tá todo mundo trabalhando, porque várias produções voltaram ao mesmo tempo. Graças a Deus. Então eu acho que o governo tem que continuar cada vez mais fazendo com que esses mecanismos de fomento cheguem a quem precisa e a quem gera emprego, né? Porque quem precisa do primeiro projeto precisa do fomento, mas os grandes produtores, os grandes players do mercado também precisam. Mas, mais uma vez, que lindo seria que as empresas pudessem patrocinar os grandes players e deixassem esse fomento para quem realmente é médio e pequeno e que realmente precisa fazer seu primeiro projeto. A Renata está batendo muito nessa tecla que é simples, para quem conhece um pouco do nosso mercado, é a verdadeira verba de marketing, né? Quer dizer, as grandes empresas têm dentro do seu planejamento anual uma verba para gastar em propaganda, mídia, eventos e, evidentemente, em espetáculos teatrais. Só que ela está usando 100% praticamente do benefício da lei e não está usando a lei, a verba de marketing, que também é importante para crescer, fomentar e ampliar esse leque, né? Esse leque, evidentemente, esse leque. Relacionamento. Uma empresa que ela vai lá, aporta num projeto, Marcelo, ela tem, principalmente de verba direta. Verba direta, você fala verba direta, de marketing. Verba de marketing. Ela vai ter sessões exclusivas para ela, porque daí vai ser permitido para ela fazer relacionamento. Ela vai ter a logomarca dela em toda a campanha de marketing. Ela vai ter o vídeo dela passando antes de cada espetáculo. Ela vai ter a página, o anúncio dela no programa oficial, naquele livrinho que vem apresentando os atores, todo mundo que leva para casa. Ela vai ter no brinde, né, de imprensa, tudo que realmente tem um evento, um grande lançamento, ela também tem. Então, por que a cultura ela não vale a verba de marketing das empresas? E por que grandes empresas? Eu vejo tantas empresas aí que poderiam estar fazendo grandes aportes, não só na Lei Rouanet, como em verba de marketing direto. Por que elas não entram também? Tem tanta gente justamente porque elas ficaram traumatizadas com essa demonização da Lei Rouanet. Então tem muita empresa que prefere abrir mão daquele recurso
de dedução do imposto de renda dela, porque ela acha que a Lei Rouanet é muito complicada. Não é. Sem dúvida. É simples, agrega, entendeu? Um detalhe importante que eu não queria esquecer é que além a gente tem falado muito da Lei Rouanet, mas existem outras leis. Sim. Do ICMS, do Estado, do ISS, do município, né? Que também é fundamental. Total. E usam muito. Usam bastante. São complementos, mas os tetos são limitados, ainda mais limitados. Né? Quando a gente tem, de repente, algumas mudanças na Lei Rouanet, eu acho que essas leis municipais e estaduais, elas podiam sempre absorver melhor essas mudanças. E, na verdade, elas continuam sempre com o mesmo teto, até para poder ter uma maior peculiaridade, né? Capilaridade entre os projetos. Então, ela não deixa geralmente os tetos são de 1 milhão, né? 600 mil. Então fica aqui o aviso a você que é diretor de marketing, não faça a primeira pergunta que é habitual. Quando a gente apresenta algum projeto, tem lei? Não tem lei, tem resultado. Exatamente. Tem resultado, tem público, tem emoção, valoração tem alegria, de mídia. Valoração de mídia. Então a lei é um complemento para o seu resultado. E, evidentemente, você que é um estrategista também na área de marketing, entendendo que a sua verba de marketing é importante ter uma participação também no entretenimento, na cultura, no esporte, em tudo aquilo que gera a nossa indústria, gera emoção, gera alegria e, fundamentalmente, emprego e receitas. Renata, você é uma guerreira, você é uma lutadora, eu te conheço há muitos anos, acompanho o seu sucesso, sei da sua determinação, do seu empenho. Esse programa ele vai muito também para estudantes, ele vai muito também para essa garotada que está começando. Qual é uma mensagem que você deixaria para quem está começando agora e quer se dedicar a esse mundo da cultura? Se quer ser produtor, eu acho que tudo, principalmente quando você acha que somente quando você é jovem, mas não, você tem que botar um ideal na sua cabeça, você tem que ter um sonho. Toda ideia, ela começou, algo muito extraordinário que aconteceu, que alguém colocou em prática, é porque ele começou sonhando aquilo. Então, para elas seguirem os sonhos, né? Eu acho que o brasileiro precisa voltar a acreditar mais, a sonhar mais. Ele precisa ser ousado, ter muita fé, sabe, de que as coisas vão dar certo. Que se ele ficar ali só esperando um dia alguém bater na porta dele, oferecer um patrocínio ou oferecer um papel para a peça, ele não vai receber ninguém na porta, ele tem que botar a cara a tapa, ele tem que entender, tem que estudar, tem que procurar, aprender, participar. E é ali que você vai aprendendo e vai buscando o seu espaço, e eu acho que uma hora o mundo vai confabular, o universo, e as portas acabam se abrindo. Eu sempre acreditei nisso. É a lei da atração. É a lei da atração. É tão famosa. Exato. Renata, uma pergunta não indiscreta. E os próximos espetáculos? Eu sei que você está trazendo grandes novidades aí. Estamos. Sei que você não pode contar. O que já foi anunciado, né? É o Patrulha Canina agora, o Paw Patrol no meio do ano. Isso aí é sucesso garantido. Uma parceria Olha aí, marca, patrocinador. Procura a Renata. Parceria com a Nickelodeon. Então é bom, porque a gente tem os canais, sucesso né? Os garantido. anúncios nos canais, é uma febre mundial, é o mesmo Cadê show. Cadê Disney nesse Disney? Vamos ter Disney, né? No tá futuro, na hora com certeza. Cadê a Disney também? E teremos ano que vem a maior produção aguardada para 2023, que é o Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, que atualmente está na Broadway. Acabou de retornar. Uau. Que é uma mega produção. Uma mega produção. Efeitos especiais. Muito, muito legais. Assim, o público vai se divertir e é isso, tocar, porque tem toda uma mensagem por trás, né? Estreia quando? Março. Do ano que vem. Do ano que vem. Então aí, mais um produtaço para você, diretor de marketing. Liga para a Renata, liga lá para a Touché Entretenimento. Eu não tenho dúvida que é sucesso e resultado garantido. Renata, para finalizar, a gente fala muito, evidentemente, com profissionais de marketing, com profissionais de todas as áreas, e eu entendi bem o teu recado sobre a importância de trazermos essas verbas para esse mundo cultural. Não valia já formar um grupo, um fórum e trazer essas marcas no Rio, em São Paulo, para debater essa importância? Eu acho isso fundamental. Sim, com certeza. Sabe, para que esse entendimento que não há ainda, ou se há raso, realmente as pessoas... Assim, todos os diretores de marketing são pessoas
que eu sempre trato, totalmente qualificadas, são feras. Eu admiro esses profissionais assim num grau absurdo. Mas é aquilo, eles falam, bom, se eu posso botar na lei de incentivo, por que eu vou botar no meu dinheiro de marketing? Daí eu tenho que falar, poxa, bota o dinheiro de marketing, mas também amplia seu aporte de direto, porque daí você vai ter uma maior quantidade de espetáculos, sabe? Você vai poder fazer maior relacionamento, o teu cliente vai poder assistir 1, 2, 3 peças, né? Que banco, que seguradora, que supermercado, que marca de refrigerante, né? Que seguradora dão isso para o cliente? Poucos. Verdade. Então, vamos embora, vamos abraçar o mercado, ajudem, ser um amigo da cultura. Não adianta você só ser um amigo da cultura botando a isenção. A isenção é boa pra caramba, graças ao governo federal e graças às empresas que também escolhem o seu projeto. Graças a Deus, eu também tive empresários e diretores de marketing, coordenadores de marketing, superintendentes de marketing, que acreditaram no meu potencial lá atrás, que me deram, falaram, vamos ver o que essa sonhadora aí vai colocar no papel. E eu sou muito grata a eles, a gente não vive sem eles, sabe? E eles sabem, são muito inteligentes, mas é só pleitear, te dar um pouco da verba de mídia, de marketing deles para o setor, ampliar mais, né? Eu queria registrar aqui, Renata, há muita crítica a governos, e temos que criticar sim, que também é o nosso papel. Sim. Mas se não tivesse essas leis, não teria. Não teria. Os eventos, os espetáculos, porque são fundamentais para essa questão de custos. Né? Total. Estou falando aqui não só na área teatral, não. Falando em grandes eventos esportivos, grandes eventos musicais, que precisam e muito, e o governo apoia. Então há uma crítica árdua, uma crítica, em certos momentos, não estou aqui defendendo ninguém, mas até injusta, mas temos sim aqui também que dar esse crédito aos governos municipais, federais, estaduais, que criaram essas leis. E mantiveram, né? Mantiveram, porque que o favorece muito. Ajuda demais. Né? Totalmente. O mercado sobrevive por causa disso. Enquanto não houver essa mudança tem que de pensamento, pelo menos um equilíbrio. Um equilíbrio de metade de verba incentivada e de verba de marketing. Para que o mercado ele não fique somente usando uma ferramenta, porque senão ele fica refém. É verdade. Se acaba a lei, até você vai demorar o quê? 3 anos? Até não pode parar. Não pode. A indústria não pode parar. Não pode parar. Renata, estamos chegando ao fim. Eu procuro sempre cravar aí os 50 minutos, próximo, para que fique um programa rápido, ágil. Tuas últimas mensagens, o que você queria usar aí da nossa comunicação para chegar nesse teu público? Que o público possa, né, quantos espetáculos estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, agora Cangaceiras vai abrir aí no Teatro Alfa. Eu sou poucos produtores que falam dos espetáculos dos outros produtores. É isso mesmo. Porque eu acho que tem que alimentar. Tem que alimentar o meu setor e engrandecer cada vez mais, porque é aquele setor que eu faço parte. Quanto mais, então tem melhor. Chicago no Teatro Santander, tem Cangaceiras no Teatro Alfa. A gente vai ter aí uma gama de espetáculos. Vai ter o West Side Story em São Paulo. Acabou tanto filme premiado agora. A gente está com Alienígena aqui no Rio de Janeiro. A gente tem Cor Púrpura viajando, fazendo tour nacional. A gente tem o Cinderela e o Madagascar em Belo Horizonte e Ipatinga. A gente vai ter o Peter Pan no Teatro Alfa. Agora garanta seus ingressos. É demais. Que é lindo. Saulo Vasconcelos, Carol Castro, Matheus Ribeiro, Pedro Navarro, grande elenco. A gente fica em junho e julho em cartaz. As ONGs já estão nos procurando para poder ter a gratuidade dos ingressos, que aí eu falo, é a parte boa, alimenta, né? A emoção de ver uma criança entrando no teatro pela primeira vez. Maravilhoso. Né? O que vale o nosso trabalho. É o que vale o trabalho e, claro, né? Pagando as nossas contas, claro. Dando dignidade para os trabalhadores da cultura e que você, público, nos prestigie e que vocês, de marketing das empresas, tenham também esse olhar carinhoso. Prestigiem e também que o governo continue cada vez mais prestigiando e mantendo a Lei Rouanet para que ela possa fomentar e ser também uma das ferramentas. Sensacional. De fomento. Olha, recebemos hoje a Renata Borges, CEO da Touché Entretenimento. Essa é craque. Essa é guerreira.
Essa sabe fazer e é uma honra receber a Renata aqui por tudo que ela vem desenvolvendo e vai continuar desenvolvendo brilhantemente. Merecedora. Renata, mais e mais sucessos. Obrigada. Na nossa gíria teatral merda. Merda. Né? E eu queria, evidentemente, como sempre, presentear o entrevistado com o meu livro, Evoluir a Sua Marca, que massa. Que a gente fala um pouquinho dessa... 10 lições para os degraus do sucesso. Você tem muito mais do que eu. Que nada. Mas é um... Estou no primeiro degrau. É um pouquinho da nossa história, um pouquinho de 1.500 eventos e, fundamentalmente, tratar a nossa marca pessoal. E você é uma marca pessoal. Você obrigada. É um ícone desse segmento e eu espero que você tenha uma belíssima leitura. Quem sabe isso vira até uma peça teatral. Com certeza. Renata, muito obrigado. Estamos terminando o programa Marketing Business diretamente aqui dos estúdios da TVC, da TV Correio da Manhã. Um forte abraço a vocês. Espero que gostem e prestigiem o teatro e marcas prestigiem cada vez mais com verbas de marketing e espetáculos teatrais. Um forte abraço a todos vocês. Tchau.